Graça e paz, irmãos. Quem está feliz com Jesus? Também estou muito feliz com o Senhor. E agradecendo a Deus a oportunidade que Ele tem nos dado. E esses dias, quando a pastora perguntou para mim, quem veio todos os dias, eu falei, ai, Jesus! Não, ontem foi muito difícil. E eu com a minha mente o tempo todo aqui, sabe? Então assim, é muito bom, ainda que se você não veio todos os dias, mas se o seu coração estava nesse ambiente, você recebeu o que estava acontecendo aqui, sabe? E eu falei, Deus, tudo que está acontecendo lá, eu quero receber, sabe? Porque eu gostaria realmente de ter estado aqui. Mas eu quero agradecer a Deus por essa igreja, que recebeu a mim, ao meu esposo, com muito carinho. E eu tenho um carinho enorme por cada um de vocês. Parece que eu conheço vocês assim, há muito tempo. E por incrível que pareça, só tem 4 meses que eu estou aqui. Mas parece assim, a gente já consegue olhar para o rostinho de cada um de vocês. E a gente consegue assimilar e conhecer um pouquinho de cada um. E eu agradeço a Deus pela vida de todos vocês. E esses dias, Deus tem ministrado muito ao meu coração. E eu tenho recebido assim, cada um, que o Senhor entregou uma porção tão maravilhosa. E eu assim, anotei tudo. E busquei assim de Deus, falei, Deus, que cada palavra, ela não saia de dentro de nós. Sabe, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não esquecer daquilo que o Senhor tem ministrado. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou escrever atrás do meu pedido de oração e vou guardar, para que quando chegar lá em dezembro, eu vou ver aquilo tudo se cumprir. Eu creio, em nome de Jesus. E eu estou nessa noite representando o mês de novembro. E eu perguntei, Deus, e aí, novembro? Não como o irmão Sussumo, novembro, eu fiquei pensando, meu Deus, nada comigo em novembro. Que ele falou muito bem de setembro. Mas eu pensei, novembro, aí Deus falou comigo, final de ano. Gente, sabe quando vai chegando no finalzinho? Muitas vezes a gente chega lá e fala assim, meu Deus, novembro, e aí? E aí, o que aconteceu com tudo? Muita gente fala assim, glória a Deus, cheguei bem. Mas algumas pessoas falam, Senhor, eu olho para trás, parece que nada aconteceu. E foi isso que Deus foi ministrando no meu coração. E aí, muitas vezes, vem uma frustração. Deus falou isso comigo. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor, para a gente não perder tempo, em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. A partir do verso 1. No versículo aqui diz assim, olha, Deus anima Abrão e promete-lhe um filho. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão dizendo, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. E então disse a Abrão, Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E disse mais a Abrão, eis que não me tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse, olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Pai Celestial, fala conosco nessa noite. O Senhor ministrou tanto ao meu coração, Deus.
Mas eu sei que o Senhor tem muito mais para ministrar nessa noite. Encontra os nossos corações essa noite como uma terra fértil, Deus. Que essa semente ela possa brotar, germinar e dar frutos, e frutos para a tua glória. Que o Senhor venha me usar nessa noite como um canal de bênção para a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite. Eis-me aqui, Senhor. Tenha misericórdia de mim. E me ajuda, Deus, que o teu Espírito dê vida à tua palavra. Que essa palavra ela tenha vida nessa noite para nós, Senhor. Para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia fala, e depois destas coisas. E eu pergunto, que coisas? Gente, a gente conhece um pouco a história de Abraão. A gente sabe como que esse homem, ele chega até esse ponto. A Bíblia fala no capítulo 12 que Deus dá uma chamada para Abraão. Deus chama Abraão e convoca ele para uma missão. E eu creio que é o que nós estamos aqui fazendo. Eu tenho certeza que cada um de nós fomos convocados pelo Senhor para uma grande missão. Alguns de nós não sabemos qual é a missão, mas nós sabemos que o quê? Nós estamos bem posicionados, estamos aqui. Abraão, quando ele foi chamado pelo Senhor, o Senhor falou para ele, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, e vá para um lugar onde eu te mostrarei. E eu fico imaginando, como que você sai, com tudo aquilo que ele tinha, uma família, ele estava ali no seu lugar, no seu habitat, no lugar onde ele com certeza conhecia todo mundo, e todo mundo conhecia, e de repente ele tem que sair. Aconteceu conosco assim, aconteceu comigo. De repente eu estava ali em Venda Nova, Belo Horizonte. Estava ali no meu local confortável, onde eu conhecia todo mundo. Eu passava e buzinava para todo mundo. Pem, pem, pem. E todo mundo, ei, pastor. De repente o Senhor fala, agora acabou teu tempo. Agora você vai. Deus me sopra para onde? Para Texas. E eu pensava nunca na minha mente de vir para o Texas. Eu cheguei a perguntar para o Rodrigo, por que Texas? Por que não Flórida? Né? Por que não Flórida? Por que não Boston? Falei, meu Deus. E Deus soprou. E aqui cheguei eu. Gente, eu lembro quando eu peguei, não o carro, né? Porque agora que eu estou começando a dirigir, eu saindo assim, eu olhei esse lugar aqui, eu falei, meu Deus, o Ronaldo falou para mim, bem, você acha que a gente vai conseguir acostumar aqui? E eu falei com ele, não sei, que está muito difícil. Eu achava que muito grande, muito difícil. É GPS para tudo. Eu não usava GPS em Venda Nova. De repente estava eu aqui. E eu conversando um dia com a pastora e com o pastor. E eles nos atenderam. E ela falou algo para mim com o pastor. Pastora, começa a orar pelo Texas. Começa a orar por essa cidade, por esse estado. Começa a pedir ao Senhor vidas e começa a orar e profetizar. E assim eu comecei. Eu comecei a falar com o Senhor, Deus, eu não sei nada aqui. Não vejo ninguém, gente. Quando eu vejo os menininhos brincando lá fora, eu fico, ai. Eles ficam, ai. Eu fico, poxa vida, Deus, não tem ninguém. Só me trouxe para um lugar onde não tem ninguém. A minha alegria está aqui com vocês. Porque lá não vejo ninguém. Mas é o tempo que Deus está tratando comigo. Às vezes, Deus faz com que a gente se afaste um pouco, para que a gente possa ouvir a voz dEle. Às vezes, Deus nos tira do meio de uma grande multidão, porque às vezes as conversas, ou às vezes as vozes, muitas vezes atrapalham o que Deus quer fazer. Deus me trouxe para cá, para eu poder ter um pouco mais de intimidade com Ele. Deus falou assim com Abraão, Abraão sai. A caminhada de Abraão, se você pensar, se você ver tudo o que aconteceu, quantas coisas Abraão passou. Abraão teve que ir para o Egito por causa da fome. Ele mentiu que Sara era sua irmã.
Abraão, ele não sabia, mas ele sabia uma coisa, ele não sabia para onde ele ia, mas ele sabia que o Senhor era com ele. Mas mesmo assim, ele sabendo que o Senhor era com ele, ele tinha dentro dele uma grande frustração. Deus falou muito comigo acerca de frustração. Às vezes a gente não consegue, às vezes chegamos no final de um ciclo. Às vezes nós chegamos no final de um ciclo frustrados. E a gente tem uma mania de perguntar a Deus: Senhor, o que o Senhor não fez isso na minha vida? Por que isso não aconteceu? Todos nós temos algo que nós esperamos do Senhor. Já recebemos várias coisas. Nós já recebemos várias bênçãos. Eu tenho certeza que todos nós aqui já recebemos várias bênçãos. Mas às vezes tem aquela que você fala: poxa vida, Deus, essa ainda não chegou. Abraão estava aqui nesse tempo, nesse momento, que a Bíblia fala depois dessas coisas. Ele havia separado do seu sobrinho Ló. Ló tinha ido para um lado, ele para o outro. Com certeza ele deve ter falado: o único familiar meu que tinha, eu tive que separar dele. A única pessoa que eu podia olhar e falar: eu tenho um parente aqui comigo, teve que se separar. E a Bíblia fala que depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o seu grandíssimo galardão. O Senhor aparece para ele numa visão, e falando: Abraão, não temas. Será que Abraão estava com medo? Você já sentiu medo? Quem já sentiu medo aí? É muito difícil. Por que Deus aborda Abraão dizendo: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, eu sou a tua proteção, eu sou o seu galardão, é de mim que vem a sua recompensa. Deus estava falando: eu sou tudo o que você precisa, eu sou tudo o que você precisa. Mas a frustração é tanto, querido. Deus é tudo o que nós precisamos, é dele que vem o nosso socorro, é dele que vem o nosso sustento. Você e Deus é a maioria. Com o Senhor nós desbaratamos exércitos. Mas mesmo Deus falando isso para ele, havia uma grande frustração. Mesmo ele sabendo, mesmo o Senhor pautando isso para ele: olha quem eu sou para você. Por que você está tão frustrado? Por que você está assim, tão cabisbaixo? E a Bíblia fala que Abraão então fala para o Senhor. Gente, a coisa mais linda é nós termos um diálogo com Deus. Porque quem tem intimidade conversa. Quem tem intimidade dialoga. Deus não quer um monólogo. Deus não quer uma conversa só dele com você. Deus quer um diálogo. Deus quer conversar conosco. Deus quer nos relacionar conosco. Por isso que o Evangelho é diferente de todas as religiões. As outras religiões é o homem que busca Deus, mas o Evangelho de Jesus Cristo é Deus que busca o homem. Foi Ele que veio, Ele desceu aqui, Ele veio para nos buscar, porque quem estava perdido éramos nós. Não é eu que aceito a Jesus, é Ele que me aceita, porque quem estava perdido era eu. E a Bíblia fala que Abraão então conversa com o Senhor. Ele então diz para o Senhor: Senhor, tudo bem que o Senhor é o meu escudo, tudo bem que o Senhor é o meu grandíssimo galardão, mas que me hás de dar? Ele está dizendo: Senhor, tem mais alguma coisa que precisa completar a minha vida. O Senhor é tudo para mim, o Senhor está dizendo, mas tem algo que o Senhor me falou, e eu estou esperando. O que mais o Senhor pode me dar? Gente, a frustração muitas vezes nos impede de ver o que nós já recebemos. A gente fica muito preocupado com o que a gente não recebeu.
E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque nós ficamos preocupados com o que nós ainda não recebemos. E esquecemos de agradecer a Deus daquilo que Ele já fez. E ficamos cobrando dEle daquilo que Ele ainda não fez. E é aí que vem a frustração. E é aí que vem aquilo que deixa a nossa alma muitas vezes abatida. E aí Ele diz que hás de dar, pois ando sem filhos. E o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Senhor, eu não tenho filho. É muito triste. Eu não tenho filho. Somos 2 velhinhos. Daqui a pouco eu vou, Sara vai. Tem o Damasceno Eliezer. Está aí. E será que é ele? Será que é ele que vai ser o meu herdeiro? Daqui a pouco não existe mais Abrão, não existe mais Sara. Às vezes tem alguma área da nossa vida, querido, que precisa ser movimentado por Deus. Às vezes a frustração entra quando a gente está esperando algo do Senhor e aquilo não acontece. A frustração dele é que com certeza ele olhava para os seus servos, que ele tinha pessoas servindo ele, e os seus servos tinham filhos. Com certeza ele ficava observando a família dos outros. Você já pensou? Você já parou para observar a grama do vizinho? Às vezes você fica observando a vida dos outros, o casamento dos outros, o carro dos outros, a vida dos outros. Quando eu estava separada do meu esposo, eu saí um dia com meus filhos e eu sentei num shopping para lanchar com meus meninos. A minha garganta secou. Aí vai cansei. Obrigada, meu bem. E eu sentei e fiquei, sabe o que eu fiquei fazendo lá no shopping? Observando as famílias. Eu ficava olhando as famílias e ficava vendo pai, mãe, filhinho. E eu olhava para meus filhos, eram todos pequenininhos, 2. E eu ficava vendo as famílias. Eu ficava vendo as pessoas sorrindo. Você sabe que a gente só vai dar valor quando a gente perde? Às vezes você acostuma com quem está do seu lado. Às vezes a gente acostuma com a mulher, com o esposo, com os filhos, com os pais. A gente acostuma. E quando a gente perde, a gente esquece. E o que diz é o quê? Poxa vida, por que eu não aproveitei? Por que eu não aproveitei mais essa pessoa? Por que eu não abracei mais? Por que eu não disse mais eu te amo? A gente precisa fazer isso. E eu ficava observando as famílias. Por quê? Porque faltava uma pessoa na minha casa, que era o meu esposo. É muito ruim. E quando você observa, você começa a ver uma deficiência na sua. Quando você fica observando, obrigada, meu bem. Quando você fica observando, você vai deixando aquilo entrar e você fala, poxa vida, eu perdi. Eu perdi. Às vezes a gente perde por bobeira. Sabe por que a gente perde? Por orgulho. A gente perde porque a gente não quer abrir mão. A gente não quer passar por cima do nosso orgulho. Não, porque se eu pedir perdão, aí vai ficar feio para mim. Não, quem tem que pedir perdão é ele. Quem tem que pedir perdão é ela. E isso, os anos vão passando. O tempo vai passando. E quando você vê, você se encontra frustrado. E eu estou falando isso em todas as áreas. Não é só em casamento. Mas principalmente no relacionamento. O nosso orgulho tem atrapalhado muito a nossa vida. O orgulho tem atrapalhado a vida de muitos casais e muitas famílias. E eu comecei a observar isso. E é o que Abraão falou para o Senhor. Ele falou, o que eu tenho é só o Damasceno Eliezer, eu estou só. Eu e a minha esposa estamos sozinhos. Eu estou construindo isso tudo para quem? Para quem vai desfrutar? Gente, pai e mãe. Eu falo de mim e meu marido, para quem que nós estamos fazendo isso?
O Rodrigo já falou. 70% é meu. Falei, mas e o Bruno, gente? Eu falei, o Bruno, eu tenho outro filho, viu, irmãos? Daqui a pouco ele vai estar aqui, em nome de Jesus. Ele falou, não, porque eu sou o mais velho, eu que sofri mais. Mas a gente faz as coisas, é isso. É pensando neles. É pensando mesmo casado. Mesmo casado. E a gente fica vendo isso. Isso era uma frustração na vida de Abrão. Que pode ser uma frustração na vida de qualquer um. E ele diz aqui, olha. E ele continua dizendo, irmãos, porque a frustração você não para. Às vezes você não fala, mas a mente é acelerada. A pessoa não dorme. A pessoa tem dificuldade de dormir. Porque o que ela acontece? Muitas vezes a gente idolatra o nosso problema. Você já viu idolatria de problema? Idolatrar problema é você dorme com o problema, quando dorme, né? Você acorda pensando nele. Você entra no teu carro pensando no problema, volta pensando nele. Isso é uma idolatria. A gente começa a idolatrar os nossos problemas. A gente começa a colocar os nossos problemas à frente de Deus. E acha que Deus esqueceu, que Deus não vai fazer. Abrão não parou de falar, ele disse... E disse mais Abrão, eis que não me tens dado semente, olha a preocupação. E eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ele diz, o Senhor não me deu semente, como é que vai brotar? Como é que vai brotar? Como é que eu vou conseguir? Eu não tenho semente. Frustração. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, Deus, Ele conhece cada um de nós na sua particularidade. Um Deus tão grande, consegue ouvir uma oração de todos, cada uma na sua particularidade, na sua individualidade. Deus me conhece, Ele sabe o que está dentro do meu coração, mas Ele não me tem como predileta, Ele te conhece. Ele sabe o que tem dentro do teu coração. Ele sabe o que você tem falado com Ele, e desde o primeiro dia que você falou, Deus conhece. Deus não fica esquecido. Deus não se esquece. Ai, será que Deus esqueceu? Não. Nós esquecemos. Por isso que eu falei, se você não anotar o que você está recebendo, no final do ano você... Aliás, no final não, né? Se perguntar, muita gente já esqueceu o que foi ministrado. Por isso que tem que anotar. Por isso que a Bíblia fala, escreve a visão. Torne-a legível em tábuas, para que até quem passar correndo possa ver. Escreve, tenha o hábito de escrever, porque senão você pode esquecer. E o Senhor veio com a palavra novamente, dizendo, esse rapaz aí, o Eliezer, este não será o teu herdeiro. Olha, tira isso da cabeça. Para de colocar o Eliezer como herdeiro. Eu tenho um plano para você. Eu tenho um plano para a sua vida. Querido, Deus tem um plano para as nossas vidas. E nós precisamos pedir a Deus, qual é o teu plano? Qual é o plano que o Senhor tem para mim? Cleide, eu quero saber. Porque senão eu vou ficar igual aquele povo lá no deserto, andando 40 anos, sendo que a trajetória daquele povo era para ser 11 dias. Eles andaram 40 anos, murmurando, reclamando, e aquilo levaram-se 40 anos. Toda uma geração morreu no deserto, toda uma geração, de acima de 25 anos, morreram todos. A nova geração entrou na terra prometida. Mas você sabe por quê? Porque murmuravam. Gente, nós precisamos abolir, tirar da nossa vida a murmuração, a reclamação.
E pedir a Deus, Deus, me ajuda. Eu não estou conseguindo, mas o Senhor conhece a minha fraqueza. O Senhor conhece como eu sou, me ajuda. É pedir ajuda para Deus. O Senhor falou, tira da tua cabeça, Abrão. O Eliezer não será o teu herdeiro. Esquece isso. Não coloque expectativa em pessoas. Não coloque expectativa em pessoas, em coisas, no seu currículo, naquele background. Gente, eu vim para cá, as coisas se tornaram novas para mim. Quem conhece a minha história, eu pastoreei só à frente de um ministério 14 anos. Eu encerrei as atividades para vir para cá. Eu fui pastora de frentes, eu tinha ovelhas. No aprisco que o Senhor me deu, era uma igreja pequena. Era mais ou menos de 80 a 100 pessoas. Mas o tanto de pessoas que passaram ali, o tanto de famílias reconstruídas, o tanto de crianças que nasceram, o tanto de pessoas que eu batizei, o tanto de pessoas de crianças que eu consagrei. Teve um ano que eu falei, Deus, eu tô com uma vontade de consagrar a menina aqui, Deus, um tempo que não nasce criança. Saudade, gente, mas parece que teve uma água que aquelas mulheres beberam, mas foi um tanto de mulher engravidando. Falei, Deus, muito obrigada, o que eu consagrei de criança, mas porque eu estava com saudade de consagrar menino. E o tanto de pessoas que eu enterrei. Não é fácil enterrar. É gostoso você consagrar uma criança. Eu vim disso. Eu vim desse background, se é para falar. E eu venho aqui. Isaías 53. Aliás, Filipenses, eu até coloquei esse versículo. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Você vai ficar preso o quê? No seu background? Em quem você era? Quando a gente chega aqui, querido, não é que você perdeu a tua identidade, mas você tem que se abrir para o novo de Deus. Você tem que se abrir para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Porque se você ficar preso lá, daquilo que você ainda não recebeu, você não vai conseguir ir para o novo. Este não será o seu herdeiro, Abraão, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Você que vai gerar. Você tem que gerar teu sonho. Você tem que ver teu sonho. Você sonha com o quê? Pastor, eu nem estou sonhando, estou deitando na cama, eu batendo. Não estou falando do sonho de dormir, porque eu também sou uma pedra. É muito raro eu sonhar. Quando eu sonho, é alguma revelação de Deus, mas eu sou uma pedra. Não só deito, mas ronco. As más línguas dizem isso, olha lá. Isso é muito forte. Gente, abrindo parênteses, dizer que eu fui para um hotel, toda feliz com a pastora e todo mundo. Eu falei, não, mas nós vamos arrasar. Quando eu cheguei lá, eu falei, gente, não vai arrasar nada. Eu falei, pastora do céu, gente, eu ronco. E a pastora, não, a pastora toda delicadinha, bonitinha, para não deixar o segredo. Não, pastorinha, não, nós vamos ficar muito bem. A Miriam com aquela bichinha lá, com a Laísa, todo mundo querendo me alegrar, gente, porque não é fácil. Com 2 quartos só, 3 num quarto e 4 no outro. A pastora cascou para lá, ficou 2, pensando, meu Deus, tem que ficar alguém, né? Porque se fosse todo mundo, eu podia ficar no quarto sozinho. Mas, irmãos, quando foi à noite, eu acho que 3 e pouca, que hora que foi? Gente, eu acho que de madrugada as bichinhas não dormiram. E eu ronquei. Oh, e é alto. É alto. É forte, irmãos.
Mas aí, bonitinha de manhã, ela e a Miriam. Não, pastora, a gente estava bem. Aí inventa de chamar eu para Utah de novo. Pastorinha, vamos. Eu falei, ô pastora, não. Ela falou, não, vai ficar tranquilo, nós vamos ter um quarto e tal. Descemos para o quarto. Quem foi para... A pastora foi para outro quarto com a Ju. É bonitinho. Era porta com porta. Ela pá na porta, meia, né? Ficou eu e a Miriam. Falei, Miriam, fica à vontade. Acordei de manhã, irmã. Acordei de manhã, eu falei, gente, cadê a Miriam? Só estava o fio do celular, ela arrastou a cama. Foi para tudo, levou lá para a entrada. Era um cubiquinho. Mas eu falei, meu Deus, eu estou sozinha. Ronaldo, se eu fosse você, não ia não, isso é vergonhoso. Falei, eu não sei, eles inventam de chamar, ué, deve ser isso. Mas eis-me aqui, irmão. Orem por mim, mas eu não sonho. Quando eu chego a sonhar, realmente... Mas você tem que sonhar com o teu sonho. Você tem que sonhar com aquilo que você pede a Deus. É casar? Se vê casando, poxa. É engravidar? Bota a mão, começa. Fala, Deus, estou gerando. É uma casa própria, começa a olhar. Começa a imaginar. Começa a sonhar. Senão, se você que é aquela pessoa que quer, se você não sonha, se você não programa a tua mente, o teu coração. Você sabe o que Deus faz com a gente? Uma coisa que a pastora falou e eu vou pegando. Deus está te preparando para aquilo que você quer. Porque já está tudo feito, gente. Já está tudo feito. Mas você precisa estar preparado para isso, porque senão, aquilo que o Senhor te der, você vai perder. Ele falou, aquele que de ti, Abraão, será gerado, esse será o teu herdeiro. Você precisa gerar esse herdeiro. Você precisa gerar dentro de você. E falou para ele, verso 5. Então o levou para fora e disse. Levou para onde? Para onde, igreja? Ele estava dentro de uma tenda. Frustrado, porque quando a gente está frustrado, a gente não quer conversar com ninguém, você não quer ver ninguém. Quem já passou por isso? Você quer ficar sozinho, naquela melancolia, ó Deus, ó céus, ó depressão, ó vida cruel, tudo acontece com todo mundo menos comigo, as pessoas recebem ou não, as pessoas compram, eu não consigo, todo mundo tem, mas eu não tenho, todo mundo consegue, eu não consigo, todo mundo faz, mas eu não consigo. Deus falou, Abraão, sai fora, vem para fora. Nós estamos no ano da expansão. Você tem que ir para fora. Você tem que sair. Você precisa sair desse casulo. Desse lugar que limita você. Desse lugar que limita a sua visão. Desse lugar que você não vê expectativa nenhuma. Irmãos, Deus me trouxe para cá para falar, Cleide, sai da tua zona de conforto. Irmãos, é confortável. Venda Nova era o lugar mais confortável para mim. Pensa no lugar confortável. Eu amava Venda Nova. Eu saía, mas quando eu chegava em Venda Nova, eu olhava, falava, meu bem, não consigo morar longe de Venda Nova. Amo Venda Nova. Confortável. Zona de conforto, lugar que limita a sua visão. Pensamentos e comportamentos que uma pessoa está acostumada a ter e que não causam nenhum tipo de medo, ansiedade ou risco. Zona de conforto é perigoso demais. Lugar onde nenhum indivíduo se sente ameaçado. Na zona de conforto, as pessoas realizam sempre com o mesmo comportamento que lhe dá desempenho constante, mas porém limitado.
E isso com uma sensação de segurança. Só que é uma falsa segurança, que não promove nenhuma mudança. Precisamos saber operar fora dessa zona de conforto, para realizar avanços. Pessoas que estão na zona de conforto, não experimentam crescimento, não experimentam transformação e nem mudança alguma. A pessoa que permanece na zona de conforto tem medo das mudanças. Fica impedido de desenvolver sua criatividade. Não se abre para novas descobertas. Se acomoda e se conforma com a sua vida já tão rotineira. Nesse lugar, a pessoa não se permite sonhar. Receiam viajar, conhecer novos lugares, outras culturas, comidas, não gostam de sair de casa, evitam fazer novas amizades. Geralmente, essas pessoas gostam de estar no controle da situação. E eu coloquei aqui, olha, a psicologia define a zona de conforto como uma repetição de padrões de comportamento. Temos aqui psicóloga, ela sabe. Ou seja, a pessoa tende a fazer exatamente aquilo que não causa medo. Ou seja, qualquer ameaça ao nosso instinto de estabilidade não é bem-vindo. Está vendo? Você quer experimentar crescimento nesse ano? Você tem que sair. Você tem que ousar a sair desse lugar. Confortável para você. A água é gostosa. Pastor, a cadeira é uma delícia. O banco, irmãos. Gente, quando eu saí da minha outra igreja, estava buscando o Senhor um novo lugar. Eu lembro que eu segurava na mão do meu marido, eu falava em línguas, oh, aleluia. Eu falei, eu não quero sair não. Eu estava ali quietinha, confortável. Mas você não experimenta crescimento. Você tem que sair. Mesmo com medo, vai. Mesmo você tendo dificuldade, vai, avance. Avance. O Senhor levou ele para fora e disse, olha agora para onde? O céu. Para de ficar olhando para baixo, para as suas dificuldades. Sai desse lugar fechado, enclausurado. Olha para os céus. Olhe para acima. O salmista disse, olhe para os montes, de onde me virá o meu socorro? E ele mesmo prega para ele, dizendo, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olha para os céus, olha para cima, olha para o alto, porque é de lá que vai vir o nosso socorro. Olha para os céus, e conte as estrelas, se tu podes. E disse-lhe, assim será a tua semente. Você já experimentou olhar para o céu? Principalmente em lugar que é mais escuro, por exemplo, roça. A gente vai lá para a roça. Eu ia muito para fazendo missões para Vale de Jequitinhonha. E parece que o céu de lá é diferente do céu de Belo Horizonte. Muitas estrelas. O Senhor falou para Abraão, Abraão, abra a tua visão. Abra a tua visão. Você está muito limitado nesse mundo seu. Nessa visão limitada que você tem. Deus pode fazer muito mais, irmãos, do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Deus pode fazer muito mais do que você está pedindo, mas você precisa olhar para Ele. Pedro estava indo para o templo para orar. Ele encontra um paralítico. E aquele homem pedia esmola. Ele ficava todo dia no mesmo lugar pedindo esmola. Todos os dias ele era colocado no mesmo lugar na porta do templo. Imagina a gente entrar nessa igreja e ter um mendigo lá fora todos os dias. Todos os dias. E todos os dias ele pedia esmola. Chegou um dia que Pedro falou para ele, eu não tenho prata. Mas antes dele falar, eu não tenho prata e não tenho ouro, sabe o que Pedro falou? Olhe para nós. Olhe para nós. Olhe para nós. Irmãos, as pessoas precisam olhar para nós. E ver que nós somos muito mais do que a gente acha que é. Deus, Ele veio, Ele desceu da sua glória. A Bíblia fala que o Espírito dele habita em nós.
Dentro de você tem algo tão poderoso que nem você imagina. Com a sua frustração, você acha que você... Ai, quem sou eu? Quem sou eu? Irmãos, dentro de você tem um dínamo. Você sabe o que é a palavra dínamo? O Espírito Santo, ele é chamado como dínamo, dinamite. É o Senhor dentro de você, querido. Você pode dizer como Pedro disse, olha para nós. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Em nome de Jesus, levanta e anda. A Bíblia fala que aquele homem levantou, ele saltou de um salto só. E a Bíblia fala que ele entra para o templo, ele entra pulando, cantando, adorando a Deus. Muitos ficaram impressionados com ele. E falou, mas não era esse que ficava ali? Quantas pessoas estão paralíticas perto de nós? E você fica chorando as mingas com a pessoa. Oh, meu Deus. Ao invés de você abrir a tua boca e ser um instrumento de Deus para levantar essa pessoa, dentro de você habita o poder de Deus, dentro de nós. E ele disse, assim será a tua semente, Abrão. E a Bíblia fala, e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Quantos filhos Abrão teve? Lógico que nós sabemos que ele teve Ismael. Pulou na frente de Deus, né? É um perigo a gente entrar na frente de Deus e falar, Deus, pode ficar quieta aí. Fica quieta aí que eu vou realizar isso aí. Eu vou fazer. É perigoso você passar na frente de Deus. Olha, o melhor lugar para eu e você estarmos é na presença do Senhor, é no centro da vontade de Deus. Não se apresse, espere. Não fica apressado, não fica querendo fazer a coisa acontecer. Você só fala, Senhor, eu estou aqui, eu creio. Que como a tua palavra diz que não há impossíveis para o Senhor. E a tua palavra diz que tudo é possível ao que crê. Então eu estou aqui. Então Ele vai te conduzir. Ele vai te tomar pela mão. Ele vai conduzir você aonde Ele quer. Ele vai te colocar no lugar certo. Na hora certa, perto da pessoa. Irmãos, quando Deus quer fazer, como diz Cassiane, ninguém pode parar. O nosso Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que você pensa. Abraão teve um filho. O filho da promessa, que é Isaac. Ismael veio, o Senhor falou, vou cuidar de Ismael. Mas o filho da promessa é Isaac. Agora, como que Deus falou que ele ia ser pai de multidões? Com um filho só. Olha a multidão que está aqui. Eu e você somos geração de Abraão. Ele é o nosso pai na fé. Ele não sabia, mas Deus já sabia que eu e você estaríamos neste lugar hoje. E por causa desse pai na fé, que alguém teve que ousar a crer, mesmo com medo. E eu e você hoje estamos aqui falando dele. Eu quero falar para você, não deixe os seus medos te impedir de prosseguir. Eu tive síndrome do pânico. Eu fiquei anos tomando remédio. 8 anos. Eu tomei remédio controlado. Quiatrium, 5 miligramas e Rivotril, 2,5 miligramas. Eu morei nessa terra dopada. Eu acordava dopada, dormia dopada. Se tivesse um remédio na cartela, eu deixava meu marido doido, porque era um para o outro dia. Mas eu falava com ele, eu quero ela cheia. Porque essa que vos fala hoje ronca, mas eu não roncava, eu dormia a poder de remédio. Quando eu aceitei Jesus, aquilo me incomodava, porque todo mundo tinha um sono natural. Eu não. Eu via todo mundo deitando e dormindo, eu só deitava com remédio. Não estou falando, você que toma isso, eu já tomei, mas me incomodava. Quando eu aceitei Jesus Cristo, eu falei, Senhor, se o Senhor me curar, se o Senhor me libertar desses remédios que me incomodam, eu prometo, Senhor, que eu vou te servir para o resto da minha vida. E isso aqui, essa carcaça, eu não sei se vai servir para alguma coisa. Pensa numa mulher acabada. Foi assim que eu me apresentei diante do Senhor. Quando o Senhor me chamou, eu vim ao altar.
de lá da cadeira, eu vi várias pessoas aqui na frente, porque eu tinha vergonha. E quando eu vim ao altar, eu tinha uma pastora também. Foi ela que me ganhou para Jesus. Ela estava aqui, eu abracei os pés dela. E eu gritava, Deus, por que eu não aceitei o Senhor antes? E ela ouviu e falou assim, porque é essa noite que Deus fez para você. Gente, quando eu abri os meus olhos, só estava eu na frente. Deus me mostrou muitas pessoas, porque se Ele não tivesse me mostrado, eu não teria ido. E aquele dia começou uma nova história na minha vida. Com 3 meses, eu já estava liberta dos remédios. O Senhor já tinha me libertado, mas você acha que foi fácil? Para quem tomou um remédio 8 anos, tarja preta, eu olhava para uma pessoa, eu via 2. E assim eu fui vivendo. Eu fiquei 5 noites sem dormir, dia e noite. E o mais incrível, que eu não tinha olheira. Eu passava a noite toda, pegava a minha Bíblia e descia. Deixava o meu esposo para não incomodá-lo. E o meu marido já estava preocupado comigo. Bem, volta a tomar esses benditos remédios, porque você não está dormindo. E eu falei, não, o Senhor me curou. Mas eu olhava, eu via 2 pessoas, falei, que cura é essa? E eu falei com ele, não, então eu vou buscar o médico. Eu vou no médico. E o Senhor falou, eu vou falar na boca daquele médico para você. Falei, vamos embora. Eu fui, era o doutor Rui, que era o meu médico, que os meus papéis eram isso aqui. Que o doutor Rui sempre estava ali. E eu cheguei lá no Hospital Belo Horizonte, pelo meu plano, e perguntei, eu queria marcar, eu queria ver o doutor Rui. E ela falou, o doutor Rui não atende aqui. Falei, mas como não, doutor Rui, que sempre atendeu aqui? A moça falou, ele não atende mais por esse plano, e não atende mais aqui nesse hospital. Eu falei, gente, eu estive aqui. Aí ela falou assim, é só com ele mesmo? Aí eu olhei, irmãos, eu vi um baixinho com aquele celular aqui do lado, naquela época, aqueles tijolão. Eu falei, aí ela falou, tem aquele ali, se você quiser. Eu falei, é ele mesmo, pode ser. Não importa quem é. Deus vai falar na boca dele para mim. E aí eu entrei, aí eu cheguei, aquele bichinho estava sentado, e ele falou, o que te traz aqui? Você quer matar um médico e falar para ele que você parou de tomar os remédios sem autorização. Eu falei, então, doutor, eu vim aqui porque eu parei de tomar os meus remédios. Ele falou, quem te mandou? Muito sério, baixinho. Aí eu falei com ele, não, é assim, eu mesma. E ele foi e falou assim, é? Aí ele pegou meus formulários e começou a passar. Aí teve uma vez lá que eu falei para o doutor Rui que eu parei. Falei, doutor Rui, parei. Aí ele chegou nesse lugar e falou assim, mas você já havia parado uma vez? E por que você voltou? Falei, porque eu não tive fé. Não tive fé para continuar. Ó, você veio conversando com um homem desse jeito. E ele falou, e agora você está tendo fé? Eu falei, estou. Ele falou, você está tendo algum sintoma? Não pode mentir. Eu falei, estou. Quais são os sintomas? Eu falei, então, doutor, tem 5 noites que eu não durmo. E ele falou, é? Como você está sentindo? Eu falei, não, eu estou bem, meu marido está incomodado, né? Porque tem 5 noites que eu não durmo. Aí ele foi e falou assim, o que mais? Eu falei, eu vejo 2 pessoas. Por exemplo, agora eu estou vendo o senhor 2. E ele falou, é? Mas isso te incomoda? Eu falei assim, um pouco, né? Você quer ver um só, está vendo 2, né? Já pensou multiplicar teu problema? 2 maridos, já pensou? Aí multiplica o problema. Aí ele foi e fez assim, irmãos. Meu marido estava lá fora. Ele chegou e fez assim. Esse tempo que você está tendo, esses 5 dias, o seu organismo está sendo desintoxicado. Se você aguentou esses 5 dias, você não precisa mais tomar. E fez assim. Irmãos, eu lembro que eu saí. Eu saí chorando, falei com o Ronaldo, me leva para a igreja. Aí o Ronaldo, o que foi? Ele falou que não é para tomar, eu quero ir na igreja. Cheguei na igreja, 9 horas da manhã. A secretária da pastora falou, Cleide, você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim, porque eu vim do médico, eu queria que a pastora orasse por mim. Ela falou, mas pastora Zenino, vem aqui. Não, você é doido, você é 9 horas da manhã, minha filha, segunda-feira brava. Aí eu fui e falei, pode ser qualquer uma, a pastora Jaqueline mesmo. Quando eu falei Jaqueline, a pastora Alzeni desceu a rampa, daquele jeito dela, desesperada, e falou, oi Cleide, tudo bem? Aí a secretária dela foi lá dentro e falou, peraí, mas Cleide aqui? Ela falou, Cleide, vem cá, o que foi? Falei, pastora, eu queria que a senhora orasse para mim. Ela falou, claro, eu não ia vir não, porque eu esqueci um documento aqui. Falei,
A senhora ora por mim? Ela falou, oro. Quando ela pôs a mão na minha cabeça, ela falou assim, Cleide, eu vi como havia uma lata de mantimento, parecia arroz. Ela disse que uma mão desceu, tirou um pãozinho, sabe esses pãozinhos Seven Boys? Mofado, de dentro daquela lata. E ela disse que aquela mão mesmo trouxe um pãozinho, bom, um pão novo, e colocou naquela lata e fechou. E eu falei, e ela falou, Cleide, e falou para o Ronaldo, faz uma comida rápida, porque Cleide vai chegar em casa e vai dormir. Gente, eu fui bocejando dentro do carro, Ronaldo fez um arroz, uma salada, uma coisa lá, eu comi, eu deitei, dormi aquele dia, acordei à noite, comi de novo, deitei de novo, dormi, e não acordei mais, porque agora eu durmo bastante. O Senhor tirou aquilo da minha vida. Mas você sabe o que é? Não é fácil você receber o que você tem que receber. Tem uma batalha, tem uma luta, mas uma certeza, que o Senhor Jesus já preparou para você. Você é mais do que vencedor. Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Nem sei se eu passei do tempo. Bom aqui, né, irmão? Não tem relógio. A gente não sabe, não tem nada. Olha, é Deus. Que ele não é convertido. Não deixa nada atrapalhar a tua visão. Pessoas vão querer chegar, vão querer ditar para você. O que Deus falou comigo foi exatamente na sua vida. Se você perguntar para mim se eu sei